Bom, então a pergunta é: masturbação sem vício é pecado? Eu já começaria perguntando: é possível praticar sem vício? O que determina um vício? A prática contínua. Se a prática é contínua, então é vício. Se você só fez uma vez, ou duas, ou três, você pode se considerar um não viciado. Mas se de quando em quando você pratica, então isso determina vício. Essa é a primeira coisa que a gente tem que pontuar. Segunda coisa, não é nem pensar a partir do vício como uma compulsão. Tem gente que é compulsiva. Tem gente que pratica cotidianamente, que não tem como viver sem isso. E aí já é um transtorno, já vai além de uma lógica apenas do campo da espiritualidade, mas quem sabe pode ser de fato um transtorno fisiológico, fruto de deturpações psicológicas e por aí vai. Mas pensando a partir do conceito da palavra de Deus, lembre-se que Jesus, no Sermão da Montanha, ele explica a lei. É interessante que a lei, ela sempre era interpretada pelos rabinos e, na verdade, eles só se repetiam. Então, eles diziam, não matarás, e eles explicavam aquilo que é óbvio, que você não pode tirar a vida do outro. Mas Jesus, no Sermão do Monte, ele vem exatamente trazer, com uma autoridade ainda maior, a explicação a partir da essência da lei, e não apenas aquilo que a lei dizia de modo nu e cru. De modo que quando ele falava sobre assassinato, ele falava assim: vocês ouviram o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, ou seja, estou trazendo algo novo. Estou explicando o espírito da lei. E ele diz que se você odeia alguém no teu coração, você já cometeu assassinato. Jesus fala também do adultério. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterará, né? Não cobiçar a mulher do outro. Então alguém pode olhar para um mandamento como esse e pensar: bom, eu nunca traí meu marido, eu nunca traí minha esposa, nunca traí meu namorado ou minha namorada, então eu estou tranquilo. E aí Jesus aprofunda essa questão, porque ele fala que quando nós, no nosso coração e na nossa mente, cobiçamos, desejamos o outro, o adultério já brotou no nosso coração. É claro que apenas no coração, por assim dizer, é menos pior do que na prática. Eu não estou igualando o pecado do pensamento com o pecado da atitude. Porém, o que Jesus está explicando é que todo pecado ele nasce na mente e no coração. Tiago vai falar sobre isso também na sua carta. Nasce com o pensamento, nós cedemos à tentação, isso desce para o nosso coração, cria abrigo nele, até que é só questão de tempo para nós não nos saciarmos mais apenas com aquilo que a gente pensa. Que agora a gente vai ter que praticar, porque nós queremos saciar esses desejos. Por que eu falei isso tudo? Porque ninguém se masturba pensando no nada, gente. Você está pensando em alguém, você está idealizando em alguém, você está pensando numa pessoa. E nesse aspecto, isso é uma afronta ao princípio moral de Deus, que é a sua lei. Nós não vivemos pela lei no sentido de sermos justificados por ela. Porque todos nós quebramos a lei e, portanto, a salvação agora é pela graça. Mas a lei ela vai mostrar que Deus tem um padrão ético-moral. Então, nesse sentido, eu falei isso tudo para dizer que quando você pratica o ato da masturbação, e aqui nós não estamos tentando fazer uma coerção, né, e lançar peso ou culpa sobre ninguém, mas a partir desse ato, seja denominado vício ou não, algo está passando pela tua mente. E se alguém está passando pela sua mente, você já desejou no seu coração. E segundo a fala do próprio Cristo, esse desejo de alguém que não lhe pertence é um desejo ilícito. Então, espero que isso possa ajudar a gente a refletir, não apenas a partir desses termos de é pecado por si só ou não é pecado por si só. Tem muito mais que envolve isso. E de fato vai haver um momento onde o meu desejo a partir da minha consciência não mais será satisfatório. E aí eu preciso dar vazão àquilo, eu preciso praticar aquilo. Então o pecado que de repente nasceu no meu coração, ele vai acabar frutificando também nas minhas atitudes. A palavra diz que um abismo chama outro abismo, então vai com calma. Deus te abençoe. Valeu.